Primeira epístola de João, o título do primeiro trecho da minha Bíblia diz assim: prólogo, o verbo da vida e a comunhão com Deus. Prólogo, o verbo da vida e a comunhão com Deus. Vou falar um pouquinho dessa carta e depois a gente entra nos 4 primeiros versículos, que é o que eu separei para a gente meditar nessa manhã. Essas cartas, essas 3 cartas que João escreveu, apesar de haverem sido escritas há muitos e muitos anos atrás, elas são extremamente importantes, relevantes e atualíssimas para as igrejas dos dias de hoje. João está falando com igrejas muito antigas, muito tempo atrás. Então assim, os tempos mudaram, as igrejas mudaram, mas a verdade é que o ser humano não mudou. O ser humano é o mesmo. Os nossos problemas, as nossas mazelas, as nossas crises, aquilo que nos traz perturbação, não mudou. Então, quando a gente lê essa carta durante os meses que a gente vai meditar nela, a gente vai perceber que muito do que João falou para aquele povo se aplica diretamente na nossa vida, ou na vida de alguém que conhecemos. Então, a gente está falando de João. Antes de escrever essas 3 cartas e escrever o Apocalipse, João já tinha escrito o Evangelho de João, certo? Que é o 4º Evangelho: Mateus, Marcos, Lucas e João. Já expliquei aqui, os 2 da ponta são apóstolos. Mateus é o primeiro, é apóstolo. Marcos e Lucas não são apóstolos, são os do meio. E o último, João, é apóstolo também. Então João era o apóstolo que havia escrito o livro de João, o Evangelho segundo escreveu João. No Evangelho de João, você vai perceber que a ênfase de João é convencer os seus leitores de que Jesus era o Filho de Deus e de que pela fé eles podiam ter vida eterna, podiam ser salvos. Já nas 3 cartas de João, ele vai escrever para que aqueles que já tinham lido o Evangelho, tinham crido em Jesus, pudessem ser afirmados, pudessem ter garantia de que Jesus era fiel e justo para salvá-los, de que a salvação deles estava garantida no nome de Jesus. Então a primeira carta tem esse intuito, a primeira carta do Evangelho de João, e as próximas cartas, 1ª, 2ª e 3ª João, tem esse detalhe de confirmar a salvação. E nesse decorrer do nosso estudo, nesses meses, a gente vai perceber que João, ele vai colocar 3 provas para que o ser humano possa se avaliar e perceber se ele é um crente de verdade. A primeira prova que João vai colocar é teológica. Ele vai dizer, olha, um crente de verdade, ele tem que entender que Jesus é Deus. Ele tem que confessar com a sua boca que crê em Jesus. Ele tem que demonstrar fé no Filho de Deus. Então essa é a primeira prova teológica, doutrinária. Eu confesso que tenho fé somente em Jesus. Primeira prova de que sou crente. Segunda prova, João vai dizer que ela é social. Qual é a prova social? Um verdadeiro crente, ele ama a Deus e ama o próximo. Ele ama os seus irmãos, ele ama inclusive aqueles que a priori não merecem o seu amor, aqueles que são às vezes rebeldes, desobedientes, problemáticos. Ele ama porque ele entende que ele era um problemático e Deus o amou. Ele entende que ele era um rebelde e Deus o amou. Então, primeira prova doutrinária, eu digo, eu tenho fé em Jesus, ele é o único caminho que me leva para Deus. Segunda prova social, eu amo a Deus e amo ao próximo. A minha vida tem que mudar. O Evangelho não pode ser só de fachada, o Evangelho não pode ser só da boca para fora. O Evangelho tem que mudar a maneira como eu me relaciono com as pessoas. E a última prova, ela é moral. Em que sentido que ela é moral? Um crente de verdade, ele começa a obedecer. Ele tem uma moral diferente, ele tem a moral dele transformada, porque ele obedece os mandamentos de Deus constantemente. A gente vai até entrar um pouco no decorrer das pregações no que Lana falou, quando João diz, olha, se vocês dizem que amam a Deus, mas não obedecem a Ele, vocês são mentirosos, ou seja, vocês estão falhando no teste final, no terceiro teste. O primeiro é doutrinário, o segundo é o social, o terceiro é o moral. Então, isso tudo vai estar diluído nessas 3 cartas que a gente vai meditar. Então, João considera que nós somos membros da família de Deus, e ele considera o seguinte: se nós, filhos dos nossos pais, carregamos características do nosso pai ou da nossa mãe, por exemplo, falando de, você é muito parecido com o seu pai, você é muito parecido com a sua mãe, você tem um gênio do seu pai, você tem traços da sua mãe. João entende que como filhos de Deus, a gente deve fazer a mesma coisa. Nós devemos carregar traços do nosso pai, sendo que o nosso pai celestial é Deus, o nosso pai espiritual é Deus. Então João, ele acha uma contradição dizermos que somos filhos de Deus, contudo não
termos na nossa vida nenhuma característica, nenhum detalhe que diga: olha, você parece filho de Deus, olha, Deus é misericordioso, eu vejo que você é, olha, Deus é amor, eu vejo que você ama, olha, Deus é bom, eu vejo que você é uma pessoa bondosa. Se a gente não tem nenhuma característica que nos assemelhe a Deus, né, vai parecer quando você vai na enfermaria ver o filho do camarada e não parece nada com ele. Você diz: ó, será que é dele mesmo? Será que trocaram na maternidade? Quando o camarada é feio e tem um filho bonito, você fala: será que não trocaram na maternidade? É mais ou menos a gente dizer que é filho de Deus e não ter nada que nos pareça com Deus. É isso, é você olhar para o filho de alguém e falar: ó, tá muito bonito para ser filho dessa pessoa. Eu tenho uma teoria, eu e a minha esposa, eu digo que gente feia faz filho bonito. Já comprovei isso várias vezes. Já comprovei, tenho vários colegas meus, mesmo irmãos que eu amo, mas que eu acho eles feios, mas eles têm um filho bonito, rapaz. Eu não sei como é que é esse negócio, mas enfim, olha lá, Santo está apontando para Rogério, dizendo que Rogério é feio e tem filho bonito. Mas voltando para cá, se você é membro da família de Deus, se você é filho de Deus, a sua vida tem que mudar, de maneira que você exale o bom perfume de Cristo, de maneira que as pessoas olhem para você e falem: mudou, alguma coisa aconteceu na vida dessa pessoa. Ou seja, quando recebemos a Deus, quando recebemos a vida eterna do Filho de Deus, muda. Outra coisa interessante falar sobre essa carta é que depois em casa, ela é pequenininha, ela tem só 5 capítulos, depois você lê, para você já ter uma ideia do que a gente vai estudar durante esses meses. Uma coisa interessante é que a gente chama de carta, chama de epístola, mas ela não tem o nome do remetente, ela não tem o nome do destinatário, ela não tem aonde foi escrita, quando foi escrita, ela não tem uma introdução, ela não tem um fechamento, ela não tem uma bênção final, como as cartas costumeiramente tinham uma bênção final. Ela simplesmente parece um tratado teológico. João já começa tratando do que ele queria falar, que é de Jesus, já a gente vai explicar um pouco sobre isso, e ele termina tratando sobre questões importantes para a igreja. Ele nem se apresenta, mas é de comum acordo durante toda a história da igreja que essas cartas são do apóstolo João. Falando um pouquinho de novo do apóstolo João, o apóstolo João é aquele que é filho de Zebedeu, é aquele que é irmão de Tiago, depois você lê lá nos evangelhos, é aquele que era discípulo de João Batista, mas quando vê Jesus passar pregando, e João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus, esse é aquele que eu não tenho direito nem de desatar as sandálias, ele batiza com fogo e com o Espírito. João larga João Batista e vai ser discípulo de Jesus. João é aquele também que vai se tornar um dos discípulos mais achegados de Jesus, ele é chamado de discípulo amado. João é aquele que no desenho da ceia, ele está inclinado, com o rosto encostado no peito de Jesus. João é aquele que, quando Jesus está crucificado, foi o único que não meteu o pé, que Jesus vira, aponta para Maria e diz: meu filho, eis aí a tua mãe. E diz a história que João recebe Maria, a mãe de Jesus, em casa, para que fosse cuidada, protegida e guardada por ele. João é aquele que faz parte do ciclo íntimo de Jesus, era sempre Pedro, Tiago e João, no Monte da Transfiguração, no jardim do Getsemane, vacilou também, dormiu no Getsemane, mas era o discípulo muito chegado. João foi o único discípulo, o único apóstolo que morreu de velhice, todos os outros morreram de morte matada. Ele morreu de velhice, ele foi aquele que foi exilado, porque tentaram matar ele, conta a história, a Bíblia não fala isso, tentaram matar ele de tantas as formas, mas o camarada era imorrível, era máquina mortífera, ninguém matava ele, o negócio era doido. E aí pegam João, isolam na ilha de Pátimo e falaram: ó, fica lá porque o bicho é ruim, não morre. Conta a história que jogaram João de cima de uma muralha, que tacaram óleo quente nele, e ele não morria, verdadeiramente, por cumprimento de uma promessa que Deus tinha dito, que João morreria de velhice. E aí, já velho de idade, dizem que João viveu até o ano 100 depois de Cristo, 90, 100, então isso é muita coisa. Ele morre de velhice na ilha de Patmos, depois de escrever o Apocalipse. Então esse é o apóstolo João que a gente está falando. Na carta de Gálatas, que a gente acabou de estudar, Paulo chama João de uma das colunas da igreja, está no capítulo 2 de Gálatas. Paulo diz: olha, fui a Jerusalém explicar o que eu estava pregando, falar como que eu estava ensinando o evangelho, e me encontrei com as colunas da igreja. E aí ele fala João, ele cita o nome de João. Então João foi uma das colunas da igreja, certo? Então já disse, é uma carta, um tratado teológico.
que era para circular entre as igrejas, e ela vai ser interessante para a gente. Tem doutrinas, tem exortação, tem muita coisa importante para os dias de hoje. E um porém aqui, para a gente terminar e entrar no texto bíblico. Assim como Paulo, em Gálatas, em diversas cartas, está sempre combatendo uma heresia, João não é diferente. Na carta que a gente acabou de estudar de Gálatas, Paulo estava combatendo o seguinte: algumas pessoas, principalmente os judaizantes e os fariseus, estavam dizendo que para ser salvo, você precisava crer em Jesus, mas fazer umas coisinhas, dar dinheiro, dar oferta, ser membro da igreja A, B, C ou D, obedecer o pastor, e a gente fez algumas aplicações aqui que são heréticas. Nesse caso, João está combatendo um outro grupo. Que grupo? O nome é gnósticos. Eles tinham uma heresia maior, que é a que você tem que gravar para a gente percorrer essa carta. Eles acreditavam que o corpo é matéria, e que tudo que é matéria é mal, tudo que é matéria está corrompido pelo pecado, e o corpo e o espírito, ou o corpo e a alma, não podem se envolver. Eles vivem no mesmo corpo, mas são independentes, porque o que eles acreditavam? Que o corpo contamina tudo que toca. E aí aonde que a heresia deles desembocava? Eles diziam: se o corpo é mau, se o corpo é corrupto, se o corpo é onde reside o pecado, Jesus não poderia ter corpo. Jesus era um espírito que vagava, mas que você podia ver. Essa era a teoria deles. E aí João vai combater. Então você vai ver que no decorrer da carta, e já hoje, a todo momento João vai dizer: eu vi Jesus, eu toquei em Jesus, eu ouvi Jesus, eu contemplei, eu vi os milagres, eu andei com ele. A todo momento João vai fazer questão de dizer que viu Jesus. Só nos 4 primeiros versículos de hoje, ele vai falar 3 vezes que viu, para provar que Jesus era homem e Deus ao mesmo tempo. Então essa era uma heresia bem complicada, e já já eu vou dizer por que ela era complicada, porque ela traz algumas implicações também para a nossa vida. Então eles negavam a encarnação, eles diziam: não, era um espírito de luz que vagava, e a gente conseguia ver, porque eles acreditavam que o corpo é mau e Deus não pode entrar em contato com o corpo. Contudo, esqueciam de que quando Deus criou o corpo e terminou de fazer Adão e Eva, em Gênesis Deus disse que era muito bom a sua criação. Tudo que Deus fez era bom, é isso que diz Gênesis. O problema é que o pecado entrou no corpo do ser humano, entrou no mundo, né? Mas a gente bem sabe que Jesus era isento de pecado. Jesus foi concebido pelo Espírito Santo, por isso foi possível habitar na carne. Por isso que o Espírito veio habitar na carne, por isso que Jesus veio habitar na carne, porque Jesus foi concebido de forma milagrosa. Dito isso, vamos lá, versículo 1 vai dizer assim: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Vamos parar aqui para a gente meditar nesse versículo. A primeira coisa que já chama a nossa atenção é que João não começa falando quem, ele começa falando o que. Ele está se referindo a Jesus, ele ainda não citou o nome de Jesus. No final, ele fecha chamando Jesus de verbo da vida. Eu vou falar sobre isso. Mas ele começa dizendo o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto, o que nossas mãos apalparam. E por que João fala o que e não fala quem? Segundo a teologia, João está querendo deixar claro que ele está falando muito mais do que de um homem qualquer para falar quem. Ele está falando muito mais do que de uma pessoa qualquer para falar quem. Ele inclui no o que para deixar claro que ele está pregando, ou ele está anunciando Jesus, o verbo da vida, o Deus encarnado. Ele está anunciando não só Cristo, mas também a mensagem que Cristo carrega, que o verbo se fez carne, habitou entre nós, e nós o conhecemos, e ele nos salvou, e ele morreu na cruz. Então quando ele diz o que, ele está incluindo Cristo Jesus homem, Cristo Jesus Deus, e toda a sua história, toda a sua mensagem, todo o evangelho. Então a primeira coisa que chama a atenção é isso, ele diz o que, e aí ele diz que esse o que era desde o princípio. Ele não diz estava no princípio, até que ele pudesse dizer estava no princípio, porque Jesus estava no princípio, mas ele diz que era, para mais uma vez trazer para a gente
a concepção de que ele é pré-existente, ele é eterno, ele é desde que o mundo, antes do mundo existir, ele já era. Então ele diz o que era desde o princípio. E aí a gente lembra, né, de Gênesis capítulo 1, versículo 1, que vai dizer: no princípio criou Deus o céu e a terra, certo? Então, desde esse princípio, quando Deus foi criar o céu e a terra, Jesus estava com ele, Jesus era já o verbo da vida. E a gente lembra do próprio livro de João, aí no Evangelho de João, que ele diz: no princípio era o verbo. João capítulo 1, versículo 1. Então, no princípio, o verbo já era. Ele não veio a existir no princípio, ele não foi criado, ele não apareceu, ele não foi dado vida para ele, ele já era vida. No princípio era o verbo. E aí, depois de dizer que o verbo já era, João diz: o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. João capítulo 1, versículo 1. Aí João segue no capítulo 1, versículo 2. Ele estava no princípio com Deus. Aí olha o que João esclarece de Gênesis: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Aí João segue e diz: a vida estava nele. Então, assim, não foi que a vida surgiu, a vida foi criada, a vida, mais uma vez, também foi contemplada. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Isso está no capítulo 1 de João. Mas voltando para 1 João, então João está deixando bem claro para a gente que desde o princípio, aquele a quem ele vai pregar, anunciar, esclarecer, trazer verdades, ele era Deus, ele era eterno, ele era pré-existente. Aí entra uma teologia: se Jesus é pré-existente, se Jesus é eterno, se antes do princípio Jesus estava lá, se nada do que foi feito, como disse João, foi feito sem ele, se Jesus era a vida e a luz dos homens, Jesus logo é Deus, porque ninguém pode ter esses atributos a não ser Deus. Nenhum homem, nenhum ser criado, nenhum anjo pode ter esses atributos de ser eterno, pré-existente, todo-poderoso, criador, autor da vida, autor da fé, luz dos homens. Ninguém pode ser isso. Logo, se Jesus tem isso, ele é Deus, ele é divino. Então João já esclarece de entrada que Jesus é Deus. Depois ele vai continuar e vai esclarecer que ele também era homem, mas João já deixa claro no início, nos primeiros versículos, que Jesus era muito mais do que um homem, muito mais do que um profeta, muito mais do que um teólogo, muito mais do que um rabi. Ele era Deus, Deus encarnado. Falando sobre isso aqui há pouco tempo, né? Deus veio, falando sobre isso no Natal. Deus veio, Deus se manifestou, ele desceu, e ele desce como Jesus. Então, Deus veio até nós, e aí João disse: ouvimos o que era desde o princípio, temos ouvido. Ou seja, os nossos ouvidos ouviram as suas doces palavras, os nossos ouvidos ouviram as suas pregações, os nossos ouvidos ouviram a sua instrução e os seus doces conselhos. E uma vez que ouvimos isso dos próprios lábios de Jesus, não podemos nos calar. Então ele diz: o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, com respeito ao verbo da vida, não podemos ficar quietos. Quer ver? Palavras de João, Atos capítulo 4. João e Pedro são presos, e aí chamam eles em Atos capítulo 4 e falam assim: vamos soltar vocês, mas vocês ficam quietos, para de falar desse negócio de Jesus, para de pregar Jesus. E aí quando chega no versículo 20, João preso, podendo ser liberto, ele diz assim: pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Ou seja, João era um camarada muito convicto, ele tinha certeza do que ele estava pregando, porque ele não ouviu falar, ele viu, ele ouviu, ele apalpou, ele teve contato com Jesus. Então ele diz: não posso. Tanto que no início, né, é um texto até mais interessante, um versículo antes, ele diz assim: responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. É como se eles dissessem: olha, presta atenção, você acha que vale a pena ouvir vocês? Nós já ouvimos a Deus, nós ouvimos o Filho de Deus, nós ouvimos as palavras de Jesus, agora só quer que a gente escute essa baboseira de vocês? Vai quietinho e não prega mais? Aí ele diz: não, nós não podemos deixar de falar. E aí eu lembro que já preguei esse texto,
e quero rapidamente lembrar de uma aplicação que fiz, eu queria dizer para você, irmão, não deixe de falar daquilo que você tem visto e ouvido, daquilo que Deus tem feito na sua vida, daquilo que Ele já fez, daquilo que Ele tem operado na tua família. Não deixe de falar, não cerre os seus lábios. A Bíblia diz que se a gente se calar, as pedras clamarão. Isso é vergonha para a gente. Então receba essa palavra de João, para você: não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Fale de Jesus. João foi testemunha ocular dos feitos de Jesus, e ele deixa bem claro que por ter visto Jesus, ninguém iria pará-lo. Outra coisa, quando ele chega no final aqui, ele diz que essas coisas que ele viu, ouviu, e aquele que ele apalpou é o verbo da vida. O verbo da vida aqui é o mesmo que o que do início. O que temos visto, o que temos ouvido, o que nossas mãos apalparam. Esse o que é o verbo da vida. E aí fica um pouco duvidoso o que é esse o que é esse verbo da vida, mas João vai explicar no próximo versículo. Suponho, talvez, para os seus leitores, para quem tivesse pouco conhecimento do escrito de João, quem leu o Evangelho de João não ia ter dúvida de ler esse início e entender que ele estava falando de Jesus. Mas vamos supor que alguém pegou essa carta, nunca leu o Evangelho de João e ia falar: pô, troço doido, o que era desde o princípio? O que é o que? Depois João diz que esse o que é o verbo da vida, mas aí você começa a fazer associações. Opa, calma aí, João diz que o verbo se fez carne, João diz que Jesus é o autor da vida, a Bíblia diz que o verbo estava com Deus no princípio. Então você começa a fazer essa associação, você começa a fazer um link e entender que verbo da vida é um dos nomes que João usava para Jesus. Já falei lá no Evangelho de João, no capítulo 1, ele chama Jesus de verbo da vida, e no versículo 14 ele diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a glória, a sua glória como do unigênito do Pai, o Filho unigênito do Pai. Então, a pessoa que conseguisse fazer essa associação perceberia que o verbo da vida é aquele que fala, aquele que revela, aquele que traz Deus até nós, porque até então estávamos impossibilitados de ter contato com Deus, não tínhamos como ter ligação com Deus por causa do nosso pecado, mas Deus vem na forma do verbo, e o verbo se faz carne, e o verbo começa a compartilhar da vida de Deus, das palavras de Deus, da fé do nosso bom Deus, do amor de Deus para conosco, para com todos aqueles que creem, claro. Mas vamos lá para o versículo 2, e se ficou alguma dúvida, João vai explicar no verso 2, e aí ele vai dizer: e a vida se manifestou. Ou melhor, se você quiser usar João capítulo 1, o verbo se fez carne, mas ele diz: a vida se manifestou. Ou se você quiser usar, Deus veio até nós, Deus se manifestou. Outra coisa interessante é que João fala a vida e não vida, porque ele está falando da plenitude de vida. Ele não está falando apenas de algo abstrato, vida, a vida que a planta tem, a vida que um animal tem. Ele está falando a vida que é Jesus. Ele está falando de uma pessoa, ele está falando de uma vida que se manifestou, se personificou, uma vida que habitou entre nós. Então ele diz a vida. Então vamos lá, versículo 2: e a vida se manifestou. Lembra quando João diz também no evangelho dele, ele diz: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele faz questão de mostrar que ele é o caminho, não é qualquer caminho, ele é a verdade, não é qualquer verdade, ele é a vida. Então perceba esse detalhe. Aí ele diz assim: e a vida se manifestou, e nós, aí ele está falando aqui do colégio apostólico, tá? Dos apóstolos, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos. Aí ele vai mais a fundo. Até então ele está falando da vida, verbo da vida. Aí ele diz a vida eterna. Então de novo ele diz, não é qualquer vida, é a vida eterna. É a primeira vez que aparece esse termo, vida eterna. Então ele está aprofundando, ele está clareando, ele está abrindo as cortinas dos nossos olhos. A vida eterna. Que vida eterna é essa? João explica: a qual estava com o Pai e nos foi novamente manifestada.
Como que a vida se manifestou? Como que a vida eterna se manifestou? Na pessoa de Jesus Cristo, na pessoa do Filho de Deus. Então percebe, queridos, ele explica de forma muito fácil, muito clara, que a vida da qual ele está falando é mais que um conceito, é mais do que o viver de uma planta, mais do que o viver de um animal, é a vida de Deus, é a vida eterna, é a vida que nos tira das trevas, é a vida que nos tira da condenação. É dessa vida que ele está falando, é uma vida que é personificada, certo? Não é uma vida qualquer. Então, quando ele diz que essa vida se manifestou, ele está lembrando do evento histórico, que essa vida é eterna, ele já falou, mas parece uma contradição. Calma aí, João, a vida é eterna, mas a vida se manifestou? Como que é isso? Sim, a vida é eterna, Jesus é eterno, Jesus é pré-existente, mas ele se manifestou porque aconteceu algo sobrenatural. Ele veio no ventre de Maria, cresceu no ventre da Virgem, nasceu da Virgem, cresceu, habitou entre nós, foi crucificado, morto, ressuscitado, assunto aos céus. Então ele está falando dessa manifestação, da mensagem do Evangelho, da história de Cristo, do início, o meio, o fim e a ressurreição da vida de Cristo. É disso que ele está falando, da vida se manifestar. A vida veio ao mundo, a vida foi vista, ouvida, testificada, proclamada e anunciada pelos apóstolos. Então os apóstolos estavam anunciando, os apóstolos estavam pregando essa vida eterna. Agora tem um detalhe, né, queridos? Desde que o colégio apostólico acabou, desde que o último apóstolo morreu, que foi João, morreu de velhice, ninguém hoje mais, é por isso que nós como congregacionais e os tradicionais no geral, rejeitam qualquer pessoa que se diga apóstolo. A gente rejeita qualquer pessoa que se autodenomine apóstolo. Para mim, né, a gente usa aquela frase famosa de internet: apóstolo bom é apóstolo morto. Por quê? Todos os apóstolos bons já morreram há mais de 2000 anos atrás. E todos hoje que se dizem apóstolos são usurpadores, são falsos apóstolos. Então, uma coisa é verdade: o colégio apostólico acabou com o João. Como fica hoje, pastor? A gente não tem visto, a gente não tem ouvido audivelmente, a gente não tem visto Jesus andar e falar, a gente não tem tido a oportunidade de apalpar Jesus. Como que fica a gente, pastor? E aí o próprio João vai anotar no evangelho dele, capítulo 20, o que Jesus fala para a gente que não vimos fisicamente, que não ouvimos fisicamente. O que Jesus deixa para a gente de consolo, nós que não tivemos o privilégio de ser apóstolo? Jesus vai dizer assim no evangelho de João, capítulo 20, versículo 29. Jesus está falando isso depois que Tomé deu aquele vacilo. Aí olha o que Jesus diz. Jesus disse: porque me viste, creste? Ele fala: vocês me viram, Tomé? Que você tocou em mim, é por isso que você está crendo? Porque você me viu pessoalmente? Só assim que você creu? Aí Jesus diz: bem-aventurados os que não viram e creram. Essa é a nossa promessa, essa é a nossa condição. Bem-aventurados que não viram, mas ainda assim creram. Não podemos ver Jesus pessoalmente hoje. Tá, não posso aqui, né, colocar um ponto final. É possível que Jesus se manifeste para você, mas isso é exceção da exceção da exceção da exceção. E ainda que ele se manifeste para você, como tem alguns muçulmanos, né, que têm contado histórias de que se converteram depois que viram Jesus, mas não viram Jesus em carne, não tocaram em Jesus, não tiveram a mesma experiência dos apóstolos. Mas enfim, vamos voltar para cá. Não podemos ver Jesus. Normalmente a gente não vê Jesus, a não ser, de novo, que haja um milagre e ele se manifeste para você. Mas nós não podemos vê-lo com os olhos carnais, mas nós podemos contemplá-lo, senti-lo. Nós podemos ter contato com ele pelos nossos olhos da fé. Nós podemos ter comunhão com ele, porque ele diz que jamais nos deixaria. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação. Nós temos a promessa, o Espírito habita em nós. Então melhor, eu não sei nem se eu poderia dizer melhor, né? Porque os apóstolos foram muito privilegiados mesmo. Mas melhor do que ter uma visão momentânea de Jesus, porque muitos dizem que tem visão momentânea de Jesus, é ter comunhão. Melhor do que ouvir falar é conhecê-lo e ter experiência, dizer: ele já atuou na minha vida, ele já operou, ele já me deu um livramento, ele já fez um milagre.
Isso é melhor. Se ele aparecer, bom para você. Uma coisa eu sei, o contemplarei, como cantamos aqui, no céu, isso eu tenho certeza. Mas se até lá ele não aparecer, que a gente mantenha vivo dentro de nós essa verdade. Não basta só ver, não basta só ouvir falar. O importante é ter comunhão, experiência, vivência, dia a dia com Ele. Isso faz toda a diferença. Isso muda caráter, isso muda atitude, isso faz com que as pessoas digam: olha, eu vejo que você tem um pai diferente. Ontem mesmo eu conversava com o Guilherme Guerra e falava sobre isso, que muito me decepciona ver, e eu tenho até um pé atrás com isso, pessoas que têm um começo evangélico, um começo cristão, tipo assim, tipo um meteoro, tipo um popstar, sabe, aquela pessoa que explode. Começou ontem na música, começou cantando ontem e explodiu. Começou ontem, sei lá, um trabalho qualquer. O fulano começou ontem, já explodiu. É um fenômeno, é um meteoro. E eu tenho um pouco de pé atrás com pessoas que são assim no Evangelho. Não são todas, mas ao meu ver, e o tempo que eu tenho de experiência cristã, a maioria dos que começam igual um meteoro, começam igual um fenômeno, lá na frente o gás acaba. Lá na frente o ânimo acaba. Lá na frente sobem rápido, mas caem rápido. Eu prefiro muito mais alguém que comece de forma modesta, de forma simples, de forma humilde, errando, levantando, tentando de novo, com dificuldade, com simplicidade, mas vai se mantendo com o passar dos anos. Porque o que a gente mais conhece são, e aí eu vou falar principalmente jovens, que começam cheio de fogo, como dizem os nossos irmãos pentecostais, cheio de vontade, cheio de gana de mudar o mundo, mas daqui a pouco estão contradizendo tudo aquilo que pregaram em 6 meses, estão envergonhando o Evangelho. Então é 6 meses, vi Jesus, eu vi Jesus, eu ouvi Jesus, eu sinto Jesus, pastor, 6 meses, mas depois é 5, 10, 20 anos afastado. E aí eu tenho que ter a humildade de dizer: olha, eu nunca vi Jesus. Eu já ouvi algumas vezes algumas coisas e eu acredito que tenha sido Ele falando, mas eu nunca vi. Mesmo como pastor, posso dizer que tive poucas experiências assim, mirabolosas. Mas eu sei uma coisa: aquele Jesus que me encontrou há 10 anos atrás tem me sustentado até hoje. E isso para mim é o que mais importa. É o que mais importa. Às vezes eu lembro de Ilana, né? Sempre que a gente ia para o Nilson Braga, aí a gente tinha contato com algumas pessoas, né? E eu, inclusive, que tive uma conversão dramática, né? E a Ilana dizia: poxa, eu estou na igreja desde que nasci, eu nunca tive esse negócio de ver, de falar, eu nunca tive experiência grande com Jesus, mas está aqui há mais de 25 anos com Jesus. E eu conheço pessoas que a gente viu no Nilson Braga, tivemos contato no Nilson Braga, que tinham testemunhos, tinham história para contar, e hoje, infelizmente, não estão mais. E o que vale mais? Você ter anos de igreja, ter nascido na igreja, não ter experiências maravilhosas, mas estar sendo sustentado? Ou você viver 6 meses de pura adrenalina e descobrir que é só emoção, descobrir que é só um sentimento que dá e passa? Então cuidado com isso, certo? Não vimos Jesus fisicamente, mas eu tenho certeza que nós temos comunhão, intimidade e experiência para andar com Ele e para senti-lo todos os dias, falar, sussurrar, convencendo o nosso coração, nos constrangendo, porque Ele habita em nós. 3. Então, o que temos visto, olha só, irmãos, pela 3ª vez, João diz que viu Jesus. 3ª, ele disse no 1, ele disse no 2, e agora no 3, eu falei que ele vai ficar todo momento dizendo que viu, que ouviu, para provar que ele era real, ele era de verdade, ele não era um espírito que vagava. Então 3, o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós. Então João disse: olha, eu não guardei para mim, de novo, eu vi, eu ouvi e eu anunciei para vocês que estão lendo essa carta, para a gente que está aqui hoje. Aí vamos lá, ele segue e diz: para quê? E aí ele vai dizer qual é o motivo, qual é o propósito, o porquê que ele escreveu essa carta, o porquê que ele não guardava essa verdade para ele. Aí ele diz: para que vós
igualmente mantenhais comunhão conosco. Então, qual era o propósito de João? Era tirar os leitores das mãos dos gnósticos e trazer eles para perto dos apóstolos, trazer eles para perto daqueles que pensam de forma verdadeira sobre Jesus, ter comunhão. Por isso que a gente fala que a comunhão é importante. É importante você ter relacionamento com os irmãos da igreja, é importante você se envolver. É claro, repito, não dá para ter comunhão com todo mundo ao mesmo tempo, não dá. Você vai ter mais proximidade com um grupo, você vai ter mais proximidade com algumas pessoas, mas comunhão é importante, porque comunhão aviva a nossa fé, comunhão nos impede de cair no laço de uma heresia, comunhão nos impede de cair numa armadilha de Satanás, porque comunhão faz com que os nossos irmãos estejam a todo momento nos ajudando, nos lapidando, nos orientando, nos aconselhando. Então comunhão é importante. Se você tem comunhão com herege, você vai começar a dar ouvidos para ele. Se você tem comunhão com uma pessoa promíscua, daqui a pouco você vai estar acreditando que aquilo é verdade, que aquilo é possível. Se você tem comunhão com pessoas que são totalmente contrárias à fé cristã, daqui a pouco você também está negociando. Parênteses, não estou dizendo que você não deve ter comunhão nenhuma com essas pessoas, porque senão nós não poderíamos ter comunhão com os nossos familiares. Não é isso que eu estou pregando aqui, mas eu estou falando de comunhão, de intimidade, de relacionamento mesmo, sabe? Relacionamento íntimo, comunhão íntima, a gente deve tomar cuidado, porque infelizmente aqueles que não têm a Cristo não têm espiritualmente o que nos dar, o que contribuir para a nossa vida. Podem ser bons amigos, bons familiares, bons colegas, mas espiritualmente falando, não há comunhão entre trevas e luz, não há comunhão entre óleo e água, não há comunhão entre luz e trevas, crentes e descrentes, bodes e ovelhas, não há. Então cuidado com isso. Então João está dizendo, olha, a gente está pregando isso para que vocês tenham comunhão com a gente, para que vocês estejam mais perto do ensino apostólico, para que vocês estejam mais perto daquilo que nós cremos. E ele vai desenrolar, no próximo versículo a gente vai ver, e vai mostrar que quando a gente tem comunhão com os filhos de Deus, a gente automaticamente está tendo comunhão com o Pai. Essa semana eu também falava com o Guilherme, dessa vez o Nascimento, e dizia que muitas das vezes, a gente às vezes menospreza isso, mas Deus opera na nossa vida por meio dos irmãos da igreja. Deus pode operar milagrosamente na sua vida? Eu creio. Deus pode te visitar? Eu creio nisso, mas na maioria das vezes, Deus vai usar os irmãos da própria igreja para te dar aquilo que você deseja, para fazer aquilo que você precisa. E às vezes a gente menospreza isso. Às vezes a gente quer ser crente independente, a gente quer ser crente sozinho, a gente quer ser crente malandro, mas não é. O meio pelo qual Deus deseja, na maioria das vezes, tratar a nossa vida, abençoar a nossa vida, vir ao nosso favor, é usando os irmãos, é usando os pequenos. E aí eu falo dos pequenos, porque há pouco tempo eu estava fazendo um gabinete e uma mãe falou para mim que o seu filho pequeno é fonte de bênção, o seu filho pequeno é motivo de exemplo e muitas das vezes de constrangimento para os mais velhos. Deus quer usar a cada um de nós, mas a gente fica esperando um anjo, a gente fica esperando um irmão de uma outra igreja vir aqui bater o pé no chão e dizer, eis que te digo. Para de bobagem, irmão. A gente fica esperando fulano da televisão dizer, eu sei que eu estou falando com alguém agora que está com dor no joelho. É claro que tem alguém que tem dor no joelho, pô. Né, Rogério? É claro que tem alguém. Então, pare de bobagem. Deus trabalha, Deus opera, Deus abençoa, Deus se faz presente na vida dos nossos irmãos. Acredite nisso. Deus se faz presente na minha vida. Aí, né, eu tenho que falar sobre isso. As pessoas dizem, olha como Deus se faz presente na vida do pastor. O pastor abençoa a minha vida com a pregação, como o pastor abençoa a minha vida com o conselho. É verdade, mas quem disse que sou só eu aqui? Quem disse? Quem disse? Se você parar e ouvir, se você parar e prestar atenção, todos nós estamos aqui para isso, para sermos bênçãos na vida uns dos outros. Agora no finalzinho, João vai focar em Jesus. Você vê que no finalzinho do versículo 3, eu não li o finalzinho do 3, ele vai apresentar Jesus. Até então, ele estava falando do verbo da vida,
da vida, mas agora no finalzinho do 3 ele falou: olha, vocês têm que ter comunhão conosco, por isso que a gente está pregando o Evangelho. E aí no finalzinho do 3 ele diz assim: ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Então João diz: tendo comunhão conosco, tendo comunhão com os irmãos, vocês estarão indiretamente tendo comunhão com o Pai e com o Filho. Faz questão de botar a palavra filho para provar que Jesus se fez carne. Já tinha falado da divindade de Jesus como verbo e como a vida. Agora ele diz: ele é o Filho de Deus, ele é o Filho que se fez carne. Então, irmãos, cuidado com isso, tá? Cuidado com isso, cuidado com essa questão de não dar importância para a comunhão que há entre nós. Ela é muito importante. Por meio dela, Deus fala, cura, consola, opera, Deus ajuda. Estou pedindo tanto uma ajuda a Deus. Deus vai usar um dos irmãos. Deus vai usar um dos irmãos com certeza. E no finalzinho ele termina falando que Jesus é filho. E aí, pastor, por que é importante afirmar que Jesus é filho? Por que é importante afirmar que Jesus tinha carne? Porque, irmãos, afirmar que Jesus tinha carne é garantia de que nós também, como ele, teremos o nosso corpo ressuscitado. Afirmar que Jesus tinha corpo é a garantia de que Deus recuperou, salvou, regenerou toda a sua criação, inclusive o corpo humano. Ter certeza de que Jesus se fez carne faz com que a gente lembre que ele é o nosso sumo sacerdote. Ele é o único que a semelhança se tornou semelhança de nós. Ele é o único que tomou para si o nosso corpo, as nossas mazelas, os nossos problemas, as nossas dores. Ele chorou, ele sentiu fome, ele sentiu sede, ele sentiu dor. Ele carregou sobre si os nossos pecados. Então afirmar que Jesus tinha corpo faz com que ele se identifique como nosso único salvador, nosso único mediador, nosso único substituto, porque ele usou, ou melhor, ele se fez carne e habitou entre nós. Ele se equiparou a mim e a você. Ele que era criador dos céus e da terra se humilhou e nasceu numa manjedoura. Então, irmãos, é importante afirmar a natureza de Jesus, para que possamos crer que a nossa natureza também será glorificada, regenerada, e que nós seremos como ele é. É isso que o apóstolo Paulo diz em Corinto: agora contemplamos como um espelho, mas quando ele se manifestar, nós seremos como ele é, teremos os nossos corpos também glorificados. Então, ainda que o pecado tenha manchado toda a natureza, toda a criação, Deus há de restaurá-la por completo. E Deus não ia perder, entre aspas, nada para Satanás. Satanás corrompeu o corpo humano, Satanás destruiu o corpo humano por meio do pecado. Aí Deus fala: então tá, joga fora essa parte da minha criação. Satanás conseguiu o que ele queria. Não, o corpo será restaurado, glorificado na vida eterna. Quarto, para a gente terminar: essas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Então João disse assim no versículo 3: olha, nós estamos pregando, anunciando essa verdade, para que vocês tenham comunhão conosco. E uma vez que vocês têm comunhão conosco, vocês têm comunhão com o Pai e com o Filho. Beleza, mas tem um outro motivo. A gente também prega, a gente escreve, a gente anuncia, para que a nossa alegria seja completa. Para um verdadeiro apóstolo, para um verdadeiro líder, para um verdadeiro crente, o que traz alegria para o coração dele é ver que outros estão chegando ao mesmo conhecimento que ele tem, ver que outros estão se aproximando de Jesus e a cada dia sendo mais e mais abençoados, assim como ele é. É isso que causa alegria de verdade no coração do crente. É bom um emprego, é bom um casamento, é bom uma casa, é bom um carro, é bom ter bênçãos de Deus, é bom uma cura. Mas o que deve causar a maior alegria no coração de um crente é olhar para os nossos irmãos, é olhar à nossa volta e ver que pessoas que antes estavam afastadas, perdidas, largadas, abandonadas, agora têm comunhão com o Pai e com o Filho. Pessoas que por meio da nossa vida sentem a presença de Jesus. Pessoas que por meio da nossa vida dizem: eu fui abençoado,
Deus falou comigo. Isso é o maior motivo da nossa alegria. E a alegria, bem sabemos, tem que fazer parte. A alegria, ela é uma característica do Evangelho. A alegria, ela acompanha aqueles que viram e ouviram Jesus, ainda que não fisicamente, ainda que pela fé. A alegria nos acompanha. A alegria é fruto do Espírito, que nós estudamos em Gálatas. A alegria é mandamento em Filipenses 4,4, quando Paulo diz: alegrai-vos. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. A alegria, segundo Salmo 16,11, ela só há plenitude na presença de Deus. Salmo 16,11: tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Ou seja, só há plena alegria na presença de Deus. Ele é o motivo da nossa alegria, Ele é a nossa alegria, certo? Então, irmãos, a gente termina esses 4 primeiros versículos, esse prólogo, essa introdução, dizendo que João pregava o que viu, o que ouviu e o que as suas mãos apalparam. E ele dizia: eu prego para que vocês tenham comunhão comigo, depois com o Pai e com o Filho. E eu prego para que a nossa alegria seja cada vez maior, entendendo que pessoas estão sendo tiradas das trevas e trazidas para a luz. De noite a gente vai falar sobre isso. De noite ele vai dizer que Deus é luz, certo? De noite a gente medita nisso. Vamos terminar? Algumas rápidas aplicações. João nos lembra da pré-existência e da eternidade de Jesus. Logo, se ele é pré-existente, se ele é eterno, ele é Deus. Não esqueça isso. Segundo ponto, João nos lembra da humanidade de Jesus quando diz: ele é filho, ele é o Filho de Deus. E quando ele diz que viu, tocou e ouviu, ele está dizendo que ele viu. Ele não viu um fantasma, ele não tocou no fantasma. Tomé não tocou um fantasma, ele era real. Ele veio, ele se fez carne. E aí eu chego na minha terceira aplicação: o Verbo se manifestou. Deus se fez conhecer. Deus se permitiu ser visto. Aonde, pastor? Na pessoa do seu Filho, na pessoa de Jesus. Deus veio até nós, o Verbo habitou entre nós. Quarto ponto: assim como João, não podemos deixar de falar daquilo que temos visto, ouvido e vivenciado nos caminhos do nosso Deus. E quinto, para fechar, já falei, a alegria é uma das principais marcas e características da igreja. Repito palavras que usei aqui há pouco tempo na igreja. Vivemos tempos maus, vivemos momentos difíceis. Com certeza todo mundo aqui tem um momento, ou passou, está passando, ou vai passar por um momento difícil. Mas, irmão, escute as minhas palavras e as palavras de Deus. Não permita que nada nesse mundo, nada nessa vida tire a sua alegria de viver. Tire a alegria da salvação. Tire a alegria de saber que o seu Redentor vive e no fim se levantará. Não permita. Ah, pastor, não posso ficar triste? Pode, eu fico triste também. Mas a nossa alegria é algo que vai além. É algo até meio louco. É dizer que podemos estar tristes e alegres, aflitos e alegres, com o coração apertado, mas alegres, porque a nossa alegria vem do Senhor. A nossa alegria não provém do mundo, não é do mundo, não é passageira. A nossa alegria é a certeza de que o nosso bom Deus é fiel e justo para cumprir as suas promessas. Amém? Vamos terminar? Lembrando